eu queria retomar aqui algo que, enfim, a gente estava comentando aqui no antes, né? E agora você comentou da iniciação científica, voltou. Mas é isso, né? Porque você tá fazendo o bacharel e a licenciatura, né? Então você tem uma carreira científica, né, na biologia e também na área do ensino. E aí você juntou as duas coisas, a pesquisa, o ensino. Como é que é para você uma coisa influenciar na outra? Ajuda, atrapalha? Como é que é? Uma traz inovação para a outra, né? Fala-se muito do professor pesquisador. Qual que é a sua experiência nisso? É, eu acho que teve uma motivação ali, que cheguei numa época da graduação, né, que eu já tinha entrado em contato com outro, que a gente chama de hard science, né, que eu não gosto muito de usar esse termo, até porque eu acho que ele leva muito a impressão de que não existe uma pesquisa, claro, não para a gente, mas acho que muito no senso comum, né, se eu falar, na faculdade de educação tem pesquisa, tem mestrado, doutorado, às vezes muitas pessoas não entendem, né, ou não, quer dizer, não é que não entendem, né, às vezes não conhecem. Aí eu cheguei no momento da minha graduação ali que eu não estava tão feliz com o laboratório, que eu estava no laboratório de zoologia, e aí eu já Uhum, estava me engajando, já tinha ideia de ser professor, né? Ainda sou estagiário no colégio particular, dou aula no cursinho popular, mas tenho uhum, pretensão já de seguir como professor, né? Então, aí eu já conheci um pouco dessa pesquisa, das pesquisas com educação, quer dizer, já sabia que existia, e aí surgiu essa oportunidade de fazer essa pesquisa com esse projeto, que já era um grande projeto, né, de elementos da cultura científica. uhum, E, e aí, é engraçado que essa é até uma discussão que está dentro do grupo, assim, né? Muitos dos trabalhos que saem de lá, você tem o professor ou a professora, que ao mesmo tempo é pesquisador e pesquisadora, com a sua própria sequência didática que elabora, né? E professores do ensino básico mesmo. que é o Olha que que legal. acontece muito, né, na educação, em muitos mestrados, doutorados, que as pessoas continuam trabalhando em escolas, né, claro, aí não dá para manter o vínculo com a bolsa, né, mas você mantém o mestrado, doutorado, e aí por uma questão de tempo, organização, você acaba colocando sua própria pesquisa, construção de uma sequência didática, né. É importante a gente Uhum, pensar que, né, uma vez que a gente está dentro do cenário científico, né, essa construção, por exemplo, a construção da sequência ensino investigativa da Heloísa, ela não se deu pela Heloísa somente, né? A gente foi um trabalho de ir no laboratório, né? Aí a gente se reunia no grupo, discutia, e cada um do membro ali, a Silvia, né, os outros membros do grupo, eles davam opiniões, né, sobre como que essa sequência ia ser construída, né, como que tá legal, tá dentro do ciclo investigativo, tá dentro do ciclo, mas vamos ver isso daqui, o que vocês acham disso aqui, né, como que a gente acha que os alunos vão reagir, né, e aí tem uma outra questão que depois ela vem depois que a gente já tem os dados, né, como que aí é a análise desses dados, né, a gente não tá livre de viés, né, porque, por exemplo, a gente saiu da coleta de dados, né, que eu fiz a coleta junto com ela, né, não participei tanto desse processo de construção da sequência, mas fiz a coleta. A gente saiu da coleta de dados com mais de sete, acho que eram mais de 7 ou 8 grupos, né, coletados, que eram interações possíveis dentro de sala de aula, quer dizer, dentro do salão, do laboratório. Então, como os alunos trabalhavam em grupo, né, os alunos e alunos trabalhavam em grupo, alguns desses alunos tinham gravadores de voz, e aí tinha os vídeos, as câmeras que ficavam no fundo e na frente da sala. Então, como a nossa análise ela vai para os dados de áudio, né, veja, eu peguei um grupo e aí desse grupo eu analisei uma sequência de 3, 4 aulas, né, 3 aulas e meia. Então, uma sequência de 13 aulas. Então, a quantidade de dados que a gente tem é absurda. Ainda que dados gigante. que eu não sei nem o quanto desses dados ainda vão para participar do doutorado da Heloísa, né? Quer dizer, ela está Uhum, trabalhando e tudo mais, né? Então, e aí na hora da escolha, a gente tem que pensar o quanto que, né, a gente tem que ser livre nesse processo, porque a gente está, quer dizer, livre, né, a gente tem que ser neutro nesse processo de olhar para os dados, né, então fazer perguntas que sejam perguntas que caibam, né, uhum, uhum. dentro da ciência Manter o e dentro, rigor, né? né, porque tem uma questão ali, né, que quando a gente faz pesquisa com
dados qualitativos, sobretudo em humanas, né? Porque por mais que fale sobre ciência, é uma pesquisa em humanas, né? Minha pesquisa é uma pesquisa em humanas. Acho que muito se fala também, né, de quanto que a gente está partindo de uma não é que a gente não tem uma preocupação, né, mas a gente tem que ter uma preocupação em estar em explicar para o nosso leitor o que a gente está analisando, e a partir disso, né, explicar como que a gente está vendo a nossa tabela, como que a gente está vendo os nossos dados. E isso não é que eu estou sendo, dando uma opinião, estou mostrando um processo pelo qual eu interpretei esses dados, né? E a ideia é que você também consiga, lendo o meu trabalho, o trabalho de quem for da área, né? Você consiga também interpretar esses dados. Claro que você pode, e aí as discordâncias, né, quer dizer, as outras análises, elas vão analisar desde o começo, né, elas vão olhar para, e aí a partir desse ponto, pô, eu acho que dá para ir para outro caminho, aí, né, e assim a gente constrói a pesquisa em humanas, né, como um todo, né, então, eu coloquei algumas perguntas dentro do meu trabalho, que eu acho que elas nem se responderam, assim, né? Por exemplo, quer dizer, saí de duas perguntas a partir daqueles objetivos que eu tinha comentado, né? Que era identificar e categorizar essas práticas epistêmicas dentro do ciclo investigativo e identificar a ocorrência dessas práticas para a determinação dos protocolos experimentais. Eu criei, né, duas perguntas que me guiaram ali antes, na hora que eu fui antes de eu analisar os dados, né? Que era identificar de qual maneira essas práticas epistêmicas influenciam nas tomadas de decisões coletivas, né, dos materiais, dos procedimentos, né, na sequência, na execução de um protocolo experimental. Então, como que as propostas, como que apareciam, por exemplo, as as práticas epistêmicas de legitimação, né? Por exemplo, que eles estavam decidindo coletivamente um tipo de experimento, um tipo de experimento que eles iam adotar mais detalhadamente, como que eles estavam decidindo um protocolo, né? Será que aparecia a professora? Como que essa decisão ela se dava, né? Então, e aí outra pergunta que eu coloquei era quais relações podemos estabelecer entre as práticas epistêmicas e as fases do ciclo investigativo que precedem a interpretação desses dados, né? Quer dizer, que na verdade são as quais as relações que a gente pode estabelecer entre as práticas epistêmicas e a geração dos protocolos, e aí a apresentação de um problema e a geração de protocolo experimental, né? Que era identificado dentro desse ciclo, do ciclo investigativo. Então, a partir dali, eu não sei o quanto que eu posso, ainda nem falei com minha orientadora direito isso, né, o quanto que a gente pode avançar, talvez, em um projeto de mestrado, doutorado, porque é isso, assim, né, eu olhei um pouco uma parte específica dos dados, mas eu olhei só uma parte dessa sequência, né, aqueles momentos iniciais da sequência, mas a minha motivação foi entender como que se dava esses primeiros momentos do ciclo investigativo, né. Então, entender as práticas epistêmicas dentro desse processo. Rafa, só um comentário aqui que eu achei muito interessante, conforme você foi falando, né, que você chama atenção na sua pesquisa, inclusive coloca como uma das perguntas de pesquisa essa questão da coletividade, né, da construção coletiva ali, desse raciocínio científico, e quando você relata um pouco o processo de construção da sequência didática da sua orientadora, né, você também coloca como isso passou por uma construção coletiva, né, que ela não construiu sozinha e que isso passou por um grupo, enfim. Então, só para a gente entender, né, que talvez não seja claro para todo mundo, que ensinar ciência não é só ensinar conceitos, né, conteúdos conceituais de ciências, mas também ensinar sobre a ciência, né, a natureza da ciência. E você relatar tanto a sequência didática quanto a sua experiência, esse âmbito coletivo fica muito claro, né? Como a gente tem que ensinar isso também quando a gente quer ensinar ciência. Sim, sem dúvida, Bia. Né, a gente tem que lembrar que essa sequência, né, ela foi construída a partir da alfabetização, dos pressupostos da alfabetização científica, né? Então,
é entrar em contato com as práticas, os materiais, os procedimentos da ciência, né? Mas é também como que a ciência funciona e quais as relações entre a ciência, a tecnologia e sociedade, né? Então, eu acho que é daí que a gente parte, né, e dá importância para esse tipo de trabalho, né? Porque eu acho que no sentido, assim, a gente tem evidência de como os alunos estão engajados nesse tipo de trabalho, que colocam eles dentro da ciência e não apresentam a ciência para ele, né? E aí o que a bandeira da alfabetização científica e do ensino de investigação levanta. Né? Muito legal. É, pensando como é que é, né? A gente tentar integrar todas essas dimensões, né? A gente vê muito pessoal falando de dimensão sociocientífica, né? Mas a gente sabe também que, enfim, tem um novo status, né, dos saberes científicos no mundo atual, né? E aí eu queria te perguntar, nesse contexto todo, enfim, inclusive político, né? Como é que é, né, ensinar ciência, ensinar o que é ciência e também o que não é ciência, né? Qual que é a diferença disso tudo? Se você puder comentar um pouquinho mais com a gente. Eu acho que, pensando, não sei, acho que se a Daniela Scarpa ouvir, eu não sei quando que ela vai concordar de usar essa palavra especificamente, né? Mas quando que é a ludicidade, né? Quando que a ciência tem um pouco de lúdica aí envolvido, né? O que eu quero dizer, né? A ciência ela está sempre partindo da imaginação. Né? Tá. A gente parte da imaginação para a construção da ciência, mas a gente não usa a imaginação na ciência. Né? A gente tem que partir disso. E aí eu acho que essa é um dos principais problemas que trazem, né, as visões retorcidas, a más interpretações da ciência. Né? A gente tem que lembrar que essa construção da ciência, ela parte, em geral, de protocolos que estão sempre bem determinados. Né? Então, principalmente para quando a gente vai para a ciência experimental, até mesmo a ciência, uma interpretação analítica. Né? Então, a gente vai analisar, tem uma pergunta investigativa, a gente tenta responder essa pergunta com base, ou a gente vai olhar para os dados e fazer experimentos, ou a gente vai só olhar para os dados que a gente tem, né? Então, e essa conclusão ela vai ser gerada, né? A gente cria interpreta esses dados, cria conclusões que sempre podem levar a novos experimentos, né? A natureza da ciência ela permite essa ciclicidade, vamos dizer assim, né, na sua própria natureza. Aí acho que eu vou trazer um pouco de uma experiência que eu tive recente, né, lá no colégio que eu sou estagiário. E aí o professor ele criou uma sequência didática muito legal, que a gente foi falar sobre a questão do coronavírus, né, da Covid, e aí foi falar sobre tratamentos, e mais especificamente cloroquina. Então foi até meio não gerou tanta polêmica assim, né? Porque a gente fez um trabalho que era, primeiro a gente vai identificar como que são os estudos, né? Como que são os estudos epidemiológicos, né? Como que se são, então, primeiro natureza do vírus, então natureza da doença, tal, né? Como que são os estudos epidemiológicos em geral, né? Estudos experimentais, né? Estudos prospectivos, né? Por que a gente tem uma maior confiabilidade, um tipo de estudo que vai ser duplo cego, randomizado, experimental. Aí, depois que a gente discutiu isso, vamos ver os artigos, né? Aí, separou grupos, cada grupo pegou artigos diferentes sobre cloroquina, né? E apresentou esses dados. Então, tipo de estudo, o que é esse tipo de estudo, né? Qual foi o estudo do seu trabalho? Qual foi o seu N amostral? Como que você fez como que você, né, como que eles chegaram nessas conclusões? Uhum. Existem fragilidades nesse estudo, né? Além disso, também ele trouxe, né? E aí a gente teve que discutir como que esses artigos estão na internet, né? Eu acho que aí a gente tem um problema, que é um problema sério, que foi bem legal ele ter trazido. Então, quando eu falo assim, pô, mas sei lá, minha irmã ela trouxe um artigo que falava aqui, ó, cloroquina, funciona, né?
vamos pensar que, tipo, talvez minha irmã não tenha tanto esse repertório para discutir tão profundamente o artigo, mas ela leu as conclusões, identificou, né? Mas onde esse artigo está publicado? Esse artigo está publicado, né? Porque eu acho que as coisas na internet elas estão aí. E aí, né? Aí o professor trouxe essa discussão que era, qual que é o fator de impacto? O que é fator de impacto de publicações? Onde que essas publicações são dadas, né? Teve revisão por pares, né? Claro, teve, não, ou está no pré-print esse trabalho, né? E aí acho que foi uma discussão legal que ele trouxe para a sequência. Aí, depois disso, né, depois dessa discussão, ele introduziu mais uma, 2 aulas que falavam sobre natureza da ciência. Então, indo para falar sobre falácias argumentativas, como que a ciência é construída coletivamente, como que, né, se dá esse ciclo que eu expliquei, bem mais ou menos, mas eu expliquei um pouco como, né, a partir da pergunta, da análise dos dados, reflexão e tal, né, que está muito ligado ao ensino por investigação, né, então, e aí foi isso, assim, né, então, eu acho que a gente está um pouco perdido, né, nessa questão, porque de falar sobre ciência, principalmente dentro da escola, ou acho que pensa na educação como uma educação científica, né, que está aí na sociedade, que é onde as pessoas estão se formando, né, e as pessoas estão se informando, elas estão se informando, né? Mas como que elas estão olhando para os seus veículos de informação, né? Como que elas estão... porque aí você tem um problema. Se eu falar assim, eu não filtro o que eu procuro na internet, eu estou mentindo, né? Eu sei que eu filtro, né? Eu olho para o tipo de jornal, né? Eu assino um jornal ou não, né? Mas como que eu vou olhar para essa notícia, né? Como que eu vou confiar ou não, né, nessa notícia, né? Eu vou entrar em contato com outras fontes? Quero entrar, né? Mas eu sei que eu tenho um viés também, eu sei que eu entro mais num tipo de notícia, mas eu tenho que avaliar esse tipo de notícia que eu olho. Com certeza, com certeza. Eu acho super interessante essa dimensão de não só de comunicação, mas o quanto isso, a ciência toda, né, é uma produção coletiva, né? Não existe um cientista fazendo ciência para o mundo, né? Existe uma comunidade científica, né? Sim. É super rigoroso essa parte da comunicação científica, né? Você submeter os resultados da sua pesquisa, né, para uma revista acadêmica que tem um revisor contratado, ele vai replicar seus experimentos, né? Ver tudo se você estava fazendo ok, né? Sugerir alterações depois de todo esse processo de avaliações externas, inclusive, que aquilo que você está afirmando pode ser dito como cientificamente aceito, né? Ou seja, todo esse processo, enfim, longe de ser individual, né? Demanda uma construção ampla. Eu acho super interessante ver isso se aplicando na escola, né? O quanto os alunos já têm todo esse potencial, né? Para dialogar e para investigar o mundo, né? É uma forma de conhecer o mundo, na minha visão, né? De Luiz Gustavo, ciência é muito uma forma da gente conhecer o mundo e se apropriar dele, né? Da gente entender como as coisas funcionam, fazer previsões, né? E conseguir agir sobre ele de uma forma consciente, né? Eu, nossa, muita coisa muito legal aqui. Eu tô com medo por causa do tempo só. Eu acho que a gente passou aqui muitas das nossas perguntas que a gente tinha bolado. Eu não sei se a Bia quer fazer mais alguns comentários também. Bia, rapidinho, só deixa eu fazer um comentário. Acho que Sim, só porque a gente já estava falando um pouco dessa sequência que o professor Tiago, inclusive, um abraço para ele, criou lá no ensino médio, né, na minha escola que eu faço estágio, no meio dessa atividade, teve aquele artigo da Nature que foi retratado, lembram? Que era um artigo, Sim. não sei se era da Nature, especificamente, mas uma revista grande, que aí ele foi retratado, e aí puta de um estudo, né, porque 90 mil pessoas, pô, saiu numa revista de um super impacto, né? Mas foi legal exatamente por conta disso que você falou, porque mostrou como que a natureza da ciência ela se dá, né? A natureza ela está suscetível a erros, né? Ela passa por um processo de avaliação constante, né? Então, não é que mas eu dei uma afirmação e hoje está errada. Não, mas é porque você tem que ter um filtro, quer dizer, você tem que ter um crivo muito detalhado, né? Você tem que passar constantemente por reavaliações, né? E para saber se esses estudos eles estão condizentes e se fazem sentido perante o fenômeno que você observou.
E aí foi muito legal que essa atividade trouxe essa oportunidade, porque ela mostrou exatamente a natureza da ciência ali, que a gente está sujeito a falhas, né? E nesse caso não foi nenhuma falha, foi uma falha de como eles confiaram na empresa de dados, né? Então, não da análise em si. E aí a gente trouxe para a discussão de sala de aula, e aí foi uma discussão bem bacana. Desculpa, Bia. Imagina, não, muito pertinente o comentário. E eu acho que se tem uma coisa, né, que dá para a gente aprender com essa pandemia, né, que apesar não, assim, uma pandemia muito trágica, muito triste, muito, enfim, o jeito com que o nosso governo principalmente está lidando é muito trágico, e isso só ressalta a importância da alfabetização científica, né, assim, eu vejo, sei lá, 1 milhão de grupos do WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de um monte de coisa, de pessoas que não são, né, cientistas, não têm essa formação, e que não sabem onde buscar informação confiável, né, e que acham que porque o tio da vizinha tomou cloroquina e se curou de Covid, então a cloroquina cura o Covid, né, então as pessoas têm que começar a identificar o que é opinião, o que é caso isolado, o que é, sei lá, uma exceção, um acaso, né, o que é inevitável. Então, por exemplo, eu não sei direito a porcentagem, mas é uma porcentagem bem considerável, né, de pessoas que se curam do Covid. Então, se eu peguei Covid e tomei, sei lá, Coca-Cola e me curei, eu posso sair afirmando que Coca-Cola cura Covid? Não é assim, né? Então, as pessoas tomarem conhecimento desses procedimentos científicos, de todo esse rigor, é muito importante para saberem o que é informação confiável e também para cobrar das autoridades, né, dos políticos principalmente, iniciativas e posicionamentos que sejam coerentes, que sejam baseados em dados, né, e não em achismos, e não em, sei lá, experiências únicas, em suposições, em o que quer que seja. Com certeza, com certeza. Legal. Nossa, muito bom o nosso papo. Gostei muito de conversar com vocês. Obrigado, Bia. Obrigado, Rafa, a disponibilidade, a atenção aí de vocês. Não, acho que eu queria agradecer também, porque acho que a gente tem uma responsabilidade social, né, em fazer ciência, né, não é porque, né, inicialmente eu tive uma bolsa, mas é porque a ciência, ela serve à população, né, a gente tem uma responsabilidade social eu acredito que a gente tem que ter uma responsabilidade de divulgar a nossa pesquisa mesmo, né? Mesmo que não seja eu que esteja divulgando a minha pesquisa, né? Mas eu acho que talvez até falta um pouco disso, assim, né? Talvez mais pessoas dentro da universidade que estão obrigatoriamente ali para fazer um trabalho de divulgação, né? Não necessariamente fazer um professor pesquisador, né, mas talvez um professor divulgador, né, que esteja lá dentro da universidade divulgando, né, com projetos, orientando pessoas para divulgar, seja a pesquisa dele, de outros, né. E era só isso, muito obrigado, acho que a gente foi um pouco além, e acho que é isso aí também, gostei bastante. Então aí, obrigado pela oportunidade, gente, valeu. Eu queria agradecer também ao LG, ao Rafa, né, por vir aqui falar com a gente e dizer que é isso, concordo totalmente com o Rafa, a gente que está dentro da universidade, a gente tem que, sim, se aproximar mais da sociedade, a gente tem que fazer divulgação científica, né, acho que nesse momento isso está mais claro do que nunca, e reforçar, né, que o Extensão Natural está surgindo aí com esse intuito, né, com esse objetivo, então eu e o Luiz Gustavo, a gente está fazendo pesquisa dentro da universidade, a gente quer tentar se aproximar um pouco mais de outros meios, né, fora da universidade. Então, é isso, agradecer a oportunidade também e até mais.